dia a todas e todos que estão aqui nos acompanhando aqui pela Rádio Comunitária Campeche. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar aqui visitando esse estado de tamanha importância para o nosso país, Santa Catarina, e essa cidade maravilhosa aqui que é Florianópolis. Primeiro, Elaine, nós somos defensores de ampla unidade de todas as organizações, partidos, movimentos da esquerda no Brasil para cumprir a tarefa central, que eu tenho bastante concordância com você em relação ao inimigo, que é derrotar o fascismo no Brasil, o nazifascismo no Brasil. Há muitos anos a UP já faz a afirmação que o Bolsonaro, os grupos que estão junto com eles, inclusive vários setores do alto comando das Forças Armadas, né, e muitos articuladores, inclusive a partir das classes dominantes, os muito ricos no Brasil, trabalham para implementar um golpe militar, implementar uma ditadura, né, como nós vivemos aqui no Brasil de 64 a 85. Então isso não é uma tarefa que pode ser subestimada. E nós entendemos que o processo eleitoral é só uma parte desse enfrentamento. A gente pode impor uma derrota ao fascismo, e devemos, no processo eleitoral. Mas para derrotá-los, como a gente aprendeu na história, e é muito importante que a gente estude a nossa história e a história dos povos do mundo, até para a gente entender o nosso papel num momento como esse. É ter milhões e milhões de pessoas nas ruas, porque assim se derrota o fascismo. É com o povo na rua. Nós entendemos que essa é a tarefa fundamental, dar continuidade àquelas manifestações. Ano passado, a partir de 29 de maio, se reiniciou um ciclo, mesmo debaixo de uma pandemia dessa, de uma situação tão difícil para o nosso povo, mas o pior vetor da pandemia se mostrou que é o governo Bolsonaro. Inclusive o pior inimigo do nosso povo hoje está materializado nesse governo, porque além de uma pandemia nós temos metade da população, mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar, 20 milhões de irmãos e irmãs não têm o que comer por mais de 24 horas, milhões de desempregados. E Elaine, nós não estamos falando, e todos e todas aqui que estão nos ouvindo, nós não estamos falando de um país pobre, né? Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo, que é inadmissível que a gente, inclusive, quando um partido de esquerda admita a possibilidade de tanta gente estar sofrendo no país, enquanto se tinha solução. Era possível que ninguém mais não tivesse onde morar, assim como todos têm um emprego, assim como alimento. Inclusive, mais provado que o país é um dos maiores produtores de grãos, de alimentos, de frutas, enfim, é um grande produtor de alimentos no mundo e tem plenas condições da gente resolver esse problema. Mas para isso é necessário implementar um programa estrutural de transformações do Brasil, e por isso nós lançamos a nossa pré-candidatura. Porque setores ditos de esquerda, nesse último período, vêm trabalhando com alianças com o inimigo. E nós entendemos que isso é inadmissível. Nós estamos num processo que já viveu-se experiências no Brasil de alianças com o inimigo, com esse setor do chamado centrão, com a direita. E eu sou daqueles, Elaine, e o nosso partido nasceu assim, reafirmando o que é a esquerda. Esquerda é o setor da política que está ao lado, junto e misturado com a classe trabalhadora e o povo pobre, com os explorados e oprimidos desse Brasil. Tomou lado, escolheu lado, e, portanto, não se alia com o inimigo, combate a direita. Nós viemos para reafirmar isso historicamente. Isso nunca devia ter deixado de acontecer. A esquerda, unindo-se com o povo, ela tem muita força. O problema é que muitos setores só miram na institucionalidade. Realmente, do jeito que está montada a política oficial hoje no Brasil, nenhum partido vai ter maioria sozinho. Está montado justamente para colocar os partidos sobre a amarra desses acordos para a governabilidade. Agora, nós somos um tipo de partido que nasceu acreditando que a maior governabilidade, a governabilidade mais viável que existe é uma aliança com o povo brasileiro. Essa é a maioria. Se a gente se aliar, se a gente estabelecer uma aliança com esse setor, é possível fazer grandes transformações estruturais. E ao longo da nossa conversa, se eu tiver oportunidade, quero falar um pouquinho desse programa. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema contigo, porque eu lembro da campanha que o Plínio foi candidato, né, o Plínio Arruda,
em que ele foi a figura que fazia o contraponto, né? Aquele mesmo discursinho, todo mundo vou resolver isso, vou resolver aquilo outro, ele via e colocava os temas candentes, né, da sociedade brasileira, o que realmente precisa ser feito no país, a questão da dívida externa, a questão do rentismo, né, a questão da desigualdade social. Então, assim, qual é que é a plataforma, né, o que a UP vai fazer durante uma campanha presidencial, que é justamente, penso eu que deve ser justamente isso, trazer esses temas que não são tocados, né, por nenhum desses candidatos, nem pelo PSOL, nem pelo PT, partidos ditos mais à esquerda. Olha, primeiro que eu queria saudar a memória do Plínio Arruda Sampaio, que foi, enfim, um grande lutador social, enfim, uma referência também importante para nós. Sobre o nosso programa, você tocou num ponto da dívida pública, e eu queria dizer o seguinte: nós vivemos uma crise econômica muito profunda no Brasil. Não se sai de uma crise econômica como essa sem grandes investimentos na economia do país. E de onde nós vamos tirar? Porque eu estou falando, volto a dizer, um país rico, então de onde tirar? A dívida pública é um dos exemplos. Nesse último mês, no final do mês de janeiro, o governo, a Secretaria-Geral da Presidência, mais precisamente, se não me falha, dia 23, anunciou o orçamento do país, né, que foi votado no Congresso Nacional ano passado e cabia ao presidente sancioná-lo. 4,7 trilhões de reais. É um orçamento de um país riquíssimo. E lá, nesse anúncio, também estava previsto que metade desse orçamento seria usado para refinanciamento da dívida pública. É cerca de 1,9 trilhão, mas o que é gasto com outras despesas é mais 573 bilhões, mais ou menos, para pagamento de juro e amortização da dívida pública. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, isso é um recurso 20 vezes o orçamento que é garantido para a saúde, para a educação. E aí, a nossa proposta é fazer a suspensão do pagamento da dívida pública e fazer a auditoria da dívida como está previsto na Constituição. Antes que alguém estiver nos ouvindo, mas esse rapaz é muito radical de propor isso, está na Constituição, na Carta Magna de 88, nossa lei máxima, ela prevê a auditoria da dívida. Infelizmente, nenhum governo implementou isso pós... A Dilma, inclusive, impediu, né? Ela teve, inclusive, a oportunidade, talvez se tivesse feito, não teria caído, porque faltou apoio popular. Essa é uma questão de fundo, né? Essas ideias que nós estamos propagando aqui são ideias que, para serem realizadas, precisa do povo estar mobilizado, e para isso a gente tem que estar muito junto. E falo isso porque também isso permite recurso, né? E aí, junto disso, está a revogação da emenda constitucional 95, que é aquela que congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos. Isso é um dos maiores crimes contra o nosso povo, porque essa emenda, esse tal de teto de gastos, que é isso que a gente ouve nessa grande imprensa, Elaine, ele é um teto de gastos feito para os pobres, né? Sim. Então não pode investir em saúde, educação, mas se tira. E olha que crime, debaixo de uma pandemia dessa, o SUS, que é um sistema maravilhoso, a situação nossa estaria muito pior. Tenho certeza que ia ser mais de 1 milhão de mortos, muito mais do que isso, se não tivéssemos o SUS, se não tivesse tantos profissionais, homens e mulheres, garantindo na linha de frente mesmo um sistema muito capilarizado que garante vacinação em massa no Brasil, mesmo que o presidente não queira, que a gente viu que o presidente é contra, e na verdade não só contra, queria propina com a vacina. Essa é a questão fundamental. Então, agora, para a dívida pública não existe teto de gastos, né? Ela pode todos os anos, recurso e mais recurso, e quem ganha? Porque eu estou falando aqui, as pessoas podem estar ouvindo e falar, mas se deve, tem que pagar, não tem esse discurso muito bobo? E é um discurso seguinte, que não considera uma questão fundamental. Não somos contra qualquer dívida. Se o governo, um governo sério, pega dinheiro para construir hospital, escola, universidade, está mais do que certo, mas essa dívida não foi contraída para isso. Ela foi contraída para atender interesse de agiotagem nacional e internacional. Os banqueiros, os donos dos bancos, o dono do Itaú, do Bradesco, desses grandes bancos aqui, para quem está nos ouvindo, ganha muito dinheiro com a dívida pública. E fora isso, um sistema de especulação, que as pessoas estão especulando em cima da fome e da miséria do povo.
Quem ganha com isso é menos de 1% da população. Então nós defendemos esse processo para ter muito recurso. E fora isso, taxar grande fortuna. Nós estamos num país que tem 315 bilionários, que eles têm um patrimônio de 1,9 trilhão. Se taxar eles em 30%, 40%, você vai ter bilhões para investir nas áreas sociais. Isso é a base para que a gente possa fazer outras medidas importantes e fundamentais para o Brasil, como, por exemplo, combater o desemprego de forma efetiva, concreta, né? A questão da fome. E aí passa também aqui, perpassa por nós, é a questão da reforma agrária, a atualidade que ela tem e a reforma urbana, porque eu estava vendo você falando sobre o caso de Petrópolis, né? E as chuvas, no geral, como atingem, inclusive Santa Catarina foi atingido recentemente também, o estado, e a questão não é a chuva, é que os pobres estão condenados a morar nas encostas, nos morros, nos lugares, ou nos fundos de vale, e são lugares que não era para eles estarem morando. Estão porque não tem uma articulação organizada, uma reforma estrutural que mexa na estrutura das cidades. E não falta terreno, não falta prédio para essas pessoas morarem. O negócio é que isso está na mão de meia dúzia, que trata a propriedade de forma errada, como a Constituição prevê o direito à propriedade. Beleza, só tem que a propriedade tem que cumprir uma função social. E a moradia é a função social, digamos assim, mais sagrada que uma propriedade pode ter. E nós, um presidente sério, tem que olhar para isso. E para isso precisa enfrentar esses que se acham donos das grandes cidades e dos estados. Leonardo, isso que tu aponta é muito importante, porque isso mostra claramente que o problema é o capitalismo mesmo, é a maneira como a sociedade se organiza e os capitalistas, que são essas meia dúzia de pessoas que lucram, né? Como um governo pode mudar isso? Quer dizer, um governo eleito não muda isso do nada, como tu falou, precisa ter povo organizado, né? E acho que esse talvez é o diferencial da UP, que tem essa proposta de organização popular já na sua gênese, né? Que é bem diferente da maioria dos partidos, que a preocupação é legislativa, é parlamentar, né? Não é justamente de organização popular, que é uma coisa que se perdeu muito, né? Como é que vocês têm trabalhado isso, né? E em que medida a UP aposta na ideia de socialismo, né? Ou essa aí também é uma palavra proibida no partido? Não, pelo contrário, está no nosso nome, né? Nosso lema central, nosso nome é Unidade Popular, nosso lema central pelo socialismo. Inclusive nós consideramos que esse é o caminho, né? As medidas que eu estou falando aqui, elas podem ser implementadas dentro desse sistema. E elas são medidas que eu vou ser bem direto, elas são para enfraquecer o capitalismo. Nós achamos que só tem saída fazendo isso. O capitalismo está aí há 500 anos no Brasil, né? E mostrou que deu errado. Né? Nós estamos nesse país riquíssimo e esses meios de produção e essas riquezas naturais que nós temos, elas têm que estar a serviço de quem alimenta e produz essas riquezas, né? Então, nós trabalhadores e trabalhadoras, em imensa maioria, né? Nós é que fazemos esse país acontecer, mas tem setores que se apropriam, esse menos de 1% que acaba ganhando muito. Por isso também, Elaine, nós temos uma proposta que, se eleitos, uma das primeiras medidas é convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente sabe que um Congresso Nacional novo vai ser eleito, mas no sistema político como está montado, os muito ricos é que acabam, eles são menos de 1% da população, mas eles, por financiar o processo eleitoral, acabam elegendo a maioria dos deputados. Então nossa proposta é ter uma Assembleia Nacional Constituinte inspirada no exemplo do Chile. Para quem estiver ouvindo, falar, não, isso aí é uma viagem, esse cara está sonhando. No Chile, aqui do lado, que é uma realidade latino-americana, próxima de nós, não igual, próxima, com semelhanças importantes. E lá o que eles fizeram? A partir das manifestações, da luta do povo, eles conseguiram eleger uma Assembleia de Deputados que a representação é a representação direta do povo. Então vou dar um exemplo aqui para o Brasil. A maioria do povo não são os grandes empresários. A maioria do povo são trabalhadores e trabalhadoras. Então esses têm que ser a maioria dessa Assembleia Nacional Constituinte. A população negra, as mulheres, a população LGBTQIA+, a população indígena, né? Os povos tradicionais, ou seja, o povo explorado e oprimido tem que, pela primeira vez na nossa história, ser maioria na formação de uma Assembleia que defina a nova Constituição do Brasil. Aí muita gente vai falar, mas a Constituição de 88 não é muito boa? Eu acho.
Tem coisas dela que estão um pouco desatualizadas e tem coisas que foram desmontadas. Essa emenda constitucional mesmo, 95, que eu fiz referência aqui, foi incluída na nossa Constituição para congelar investimento, onde a gente tem uma Constituição cidadã, é o nome dela, progressista. Então nós precisamos avançar nisso, entrar nesse negócio de propriedade. E me permita uma questão, Elaine, eu sou morador de periferia, sou negro, pobre, trabalhador, e uma coisa que me dói muito é ver o nosso povo ser massacrado, nosso povo pobre e centralmente negro nesse Brasil ser massacrado nas periferias pelo Estado ou pela ausência organizada deles. Então a UP tem uma proposta também que é a punição dos torturadores desde o período da ditadura até os dias atuais. Isso é uma das políticas mais sérias que nós temos que fazer, sabe por quê? Um presidente da República aí, ó, que está aí hoje, faz apologia à tortura. Quando ele faz isso, ele libera essas forças nazifascistas que estão aí, que já estavam na defensiva, mas nunca deixaram de atuar. Estavam na defensiva. E agora se sentem à vontade para fazer o que estão fazendo. E pior, a impunidade do passado, ou seja, os generais no período da ditadura, comandaram um processo de assassinatos, de tortura, de estupro, de prisões, de perseguição, de ocultação de cadáver, que nenhum deles foi punido. A impunidade do passado leva agora à impunidade no presente. A tortura ser institucionalizada nas cadeias, nos presídios. Então nós estamos falando de um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. E aí quem também estiver nos assistindo pode pensar, mas esse rapaz aí também é muito radical, porque ele está defendendo um negócio que chama revanchismo. Olha, para quem está nos ouvindo, um exercício de reflexão aqui. Imagine a Alemanha nazista. Acaba a Segunda Guerra Mundial, ela é derrotada. Imagina alguém chegasse e falasse assim, olha, não precisa de punir ninguém. Agora acabou a guerra, deixa pra lá. Esquece isso aí, deixa rolar. Converse com o povo alemão. Veja na história o que aconteceu. Houve uma justiça de transição, que é o nome disso, séria, de punir, inclusive ter história, porque não estamos falando de apagar essa história não, tem que ter museu no Brasil inteiro, e não é só do período da ditadura, tem que falar inclusive do nosso povo negro, que foi submetido a quase 400 anos de escravidão. Sabe para quê que tem que se contar a história? Mas desse jeito, e mostrar os males que trouxe para o nosso povo para que nunca mais aconteça. E o nosso país é o único aqui da América do Sul que teve ditadura e não puniu seus torturadores. E isso aí leva a essa situação que nós estamos vivendo hoje de extrema violência. Então, quer acabar com a violência no Brasil? Começa pela punição dos de cima, desses que comandaram e comandam a tortura até hoje. E não tenha dúvida que assim que a gente derrotar esse governo Bolsonaro, uma das medidas centrais que nós temos que fazer aqui é abrir uma comissão da verdade novamente, que inclusive vai pegar os crimes que foram cometidos nessa pandemia. Porque esses 640 mil irmãos e irmãs e as famílias deles querem saber efetivamente, precisam ter consciência disso e saber que esses irmãos, a maioria deles morreram por fruto de um processo organizado de genocídio a partir do presidente da República do Brasil atual. Sem esquecimento e sem perdão, né? A gente não é revanchismo, é que é a justiça, né? Sem dúvida. A gente tem que usar a palavra justiça. Mas enfim, Leonardo, muito obrigada aí pela tua participação, muito boa aí a tua fala, né, que vem, é importante. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua militância, né, da onde que tu vem. A gente sabe, né, que tu vem do movimento estudantil, já lá bem gurizinho, em Belo Horizonte, né, fazendo a luta estudantil e depois a luta comunitária, né, como é que isso vai forjando essa pessoa que tu é, esse pensamento crítico e esse compromisso com os trabalhadores? Elaine, inclusive, assim, é daí que eu tiro a minha experiência, que muita gente, mas você não foi nem deputado, como é que você... Eu acho que eu não preciso, inclusive é até bom não ter sido, porque tem menos chance de estar contaminado. É claro que tem muito parlamentar bom, de esquerda, progressista, não é todo mundo a mesma coisa, não. Mas eu tive menos chance de ser contaminado por essa política atrasada que nós temos hoje. E eu venho de uma política de rua, do político de rua, de luta, que inclusive são milhões que nós temos no Brasil, né? Eu fui do movimento estudantil, fui 10, 11 anos da minha vida do movimento estudantil secundarista, universitário e tal, e depois, já desde 2011, eu atuo no movimento de moradia, né?
Eu, inclusive, sou morador de uma ocupação urbana em Belo Horizonte. E a experiência que a gente teve, sem contar com recursos do Estado, construir milhares de moradias, nós fizemos isso em Belo Horizonte, região metropolitana e até pelo país afora, realizando ocupações, construindo casa, creche, enfim, nós fomos tendo e chegando à conclusão, inclusive, de montar o partido. E a gente se orgulha muito desse partido, dessa unidade popular. Convido todos e todas a acessar o nosso site, que aqui não dá tempo de falar de todas as propostas, unidadepopular.org.br. Repetindo, unidadepopular.org.br. E nós temos muito orgulho desse partido, que até esse presidente fascista aí da República, ele tentou montar um partido, tinha apoio de pastores dessas igrejas grandes, vários grandes empresários, dono de cartório, parlamentar, e deram com os burros na água. E nós, sem ter nenhum deputado, nenhum parlamentar nesse Brasil, só com liderança popular, esse que está falando aqui com vocês é um preto morador de favela, trabalhador, junto com centenas de companheiros e companheiras igual a mim, mulheres, juventude, e nós fomos para cima pegar assinatura nas ruas. Nós conseguimos apoio de mais de 1.200.000 pessoas nesse Brasil e registramos o partido, o único que se registrou debaixo dessa legislação extremamente restritiva e antidemocrática que a gente tem hoje. Então, isso nos credencia para ir para cima e disputar a presidência da República. E nós estamos aqui confiando no nosso povo. Essa que é a questão fundamental, e todos e todas que gostaram das nossas propostas, me segue lá nas mídias sociais, Leonardo Péricles, procura lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e no nosso site aí, unidadepopular.org.br, tem as nossas propostas detalhadas. Queria agradecer muito, Elaine, a Rádio Comunitária Campestre, que maravilha saber que tem uma rádio comunitária com essa abrangência que vocês têm aqui em Florianópolis. Vivam as rádios comunitárias, que a gente tenha milhares de outras, inclusive tem um governo sério que combata essa repressão toda que teve as rádios comunitárias nesse país e dá espaço para que elas sejam maiores ainda.